Você com certeza já ouviu falar de eventos públicos com centenas de milhares ou até milhões de participantes. Principalmente agora, que é a época de carnaval. Mas eu sinto dizer que você foi sistematicamente enganado. Vem que eu te explico como. Começando aqui com 2 eventos anuais em São Paulo, no ano de 2012, a Marcha para Jesus e a Parada LGBTQI, que naquele ano ainda se chamava Parada Gay. A Marcha para Jesus juntou 6 milhões e meio de participantes, segundo os organizadores. E a Parada Gay, 4 milhões, também segundo os organizadores. Mas teve uma novidade. Pela primeira vez, uma entidade independente decidiu fazer uma estimativa. Foi o Datafolha, que divulgou a metodologia, que era dividir aquela área em quadrantes, e em cada quadrante havia um repórter que estimava a densidade de pessoas por metro quadrado. Lembrando que um ônibus lotado, em horário de rush, tem aí até 6 pessoas por metro quadrado. Para espaços abertos, considera-se que 5 pessoas por metro quadrado é uma lotação muito alta. E aí, os números que o Datafolha obteve foram muito diferentes. 270 mil na Parada Gay, contra 4 milhões estimados pelos organizadores, e 335 mil na Marcha para Jesus, comparados com os 6 milhões e meio dos organizadores. Quando eles foram consultados sobre isso, ficou claro que eles não tinham metodologia alguma, era simplesmente chute, era invenção. No ano seguinte, em 2013, teve uma série de protestos contra o governo e no dia 20 de junho houve um bem grande na Paulista, no qual os organizadores estimaram o número de participantes em 1 milhão. O Datafolha fez a estimativa e deu só 110 mil. Uma diferença também gritante. Lembrando que a Paulista ela tem 100 mil metros quadrados de área. Considerando 5 pessoas por metro quadrado, ela comportaria 500 mil pessoas. Mesmo considerando o público entrando e saindo, se estima que isso não mudaria mais que 20% no resultado final. Por algum motivo que eu desconheço, a Datafolha deixou de fazer essas estimativas após 2016. Mas em 2022 entrou um novo jogador em campo, o chamado monitor da USP, que usava uma outra metodologia, que era tirar fotos aéreas com drones e analisar essas fotos via software que contava as pessoas presentes lá, em toda a extensão do evento. Pela primeira vez, alguém disponibilizava o material também para análise de terceiros. Essas fotos em alta resolução estão disponíveis para alguém que queira fazer a mesma análise com o mesmo ou com outro software. E, por exemplo, em 25 de fevereiro de 2024, houve uma grande manifestação em apoio a Bolsonaro na Paulista. O monitor da USP, com essa metodologia, contou 185 mil pessoas. Os organizadores, como esperado, estimaram muito mais, 500 mil. E a PM, acredite se quiser, estimou mais que os organizadores, 600 mil. Como de praxe, eles não falaram como chegaram a esse número. E agora pulando para a semana passada, quando teve aqueles eventos de pré-carnaval em São Paulo. Na Consolação, houve uma concentração de 1,5 milhão de pessoas para acompanhar os blocos que lá estavam. O problema é que essa estimativa veio dos organizadores, os acadêmicos do Baixo Augusta. Isso aí é absolutamente impossível. A Consolação, entre a Avenida Paulista e a Praça Roosevelt, tem 70 mil metros quadrados de área. Mesmo considerando uma lotação de 5 pessoas por metro quadrado, não teria mais que 350 mil pessoas por lá. Ou seja, foi mais um caso de invenção dos organizadores. No Ibirapuera, teve a apresentação do Bloco da Ivete. E, segundo a PM, teve 1,2 milhão de participantes lá. Só que, de novo, 1,2 milhão não cabem naquela área. Entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, tem 70 mil metros quadrados. Né? Caberiam talvez 350 mil. E o mais grave nesse caso, me parece que é a estimativa vir da própria PM, porque isso dá um verniz de legitimidade nesse número. Mas não é simplesmente fisicamente impossível. E tudo isso remonta a uma longa tradição. O show do Rod Stewart em Copacabana, no Réveillon de 94, atraiu entre 3 milhões e meio e 4,2 milhões de pessoas e foi parar no livro Guinness dos recordes. Só que, quando a gente consulta lá, fica claro, não existia metodologia. Eles simplesmente acreditaram no número que a prefeitura passou. E, para ter esse número, teria que ter uma lotação de 6 pessoas por metro quadrado de ponta a ponta da praia, da faixa de areia, passando pelo calçadão, a avenida e o calçadão do outro lado. E não existe registro em lugar algum disso aí. É absolutamente inverossímil.
Só que isso não acontece apenas no Brasil. Sabe aquele famoso show do Simon & Garfunkel no Central Park, em 81? Ele reuniu 500 mil pessoas, isso é o que se diz. Mas, no ano de 2008, aconteceu algo que destruiu essa narrativa. O Bon Jovi foi fazer um show lá e pela primeira vez os organizadores decidiram colocar pessoas controlando o acesso com aqueles contadores manuais. E qual não foi a surpresa deles quando o público deu só 48 mil pessoas? Só que parecia que estava cheio. O que tinha acontecido? Eles se deram conta do óbvio. Aquela área do show só tem 40 mil metros quadrados. É impossível caberem 500 mil pessoas lá. Todo o histórico que eles tinham era baseado em chutes. Então a mensagem aqui é muito simples. Nunca confiem nas estimativas de público dos organizadores, sejam eles do poder público ou da iniciativa privada. Eles não têm compromisso com a verdade. Infelizmente, tampouco dá para acreditar nos números APM, porque mesmo que eles, de modo geral, sejam mais baixos que dos organizadores, ainda assim são muito acima do que aqueles ambientes comportam fisicamente. É muito positivo que entidades independentes como o Datafolha na década passada e agora o Monitor da USP façam medições de grandes públicos de forma independente. Por quê? Nós precisamos sair do território da fantasia, da invenção, da fé cega nos organizadores e trazer isso de volta à realidade, naquilo que é mensurável, naquilo que é fisicamente possível. Até a próxima.